Após Henry Cavill abandonar o seu papel extremamente popular em The Witcher, e tudo indicar que ele retornaria como Superman, nós, fãs, não poderíamos deixar de vislumbrar o que o futuro desse universo poderia reservar. Os filmes de Zack Snyder foram polêmicos, polarizantes para dizer o mínimo. Mas parecia que o DCU finalmente poderia tomar um rumo, até que foi revelado que Cavill não retornaria. Na verdade, havia sido dispensado do papel por James Gunn. Entretanto, o problema não parou por aqui. Em 2020, tudo o que se falava era sobre o corte de Zack Snyder de Liga da Justiça. Polêmicas inacabadas, rumores que brotavam das fontes mais criativas possíveis, e o que prometia ser uma obra de proporções épicas nunca vista antes no gênero heróico, acabou se provando como apenas uma versão levemente melhorada do que foi aos cinemas. Não que seja difícil ser superior à Concha de Retalhos de Joss Whedon, de 2017, mas para uma obra que prometia tanto, a breve participação no Caçador de Marte e um Darkseid bem simplificado não foram suficientes para dar a sobrevida a essa versão, que então caiu no esquecimento. Mas o DCU não acabou aí. Desde então, houveram outros lançamentos como Shazam, A Fúria dos Deuses e Adão Negro, que receberam críticas mistas de fãs e cineastas, e demonstraram um problema que a essa altura parece ser crônico nos lançamentos do DCU: a falta de essência, a falta de uma linearidade e senso de conexão desse universo, o qual segue dando a entender que é algo improvisado, mal pensado e mal feito. Claro, há exceções. As inúmeras críticas que Coringa recebeu aqui no canal, elogiando a obra, argumentando sobre ser ou não uma obra visionária e até mesmo um clássico contemporâneo, são provas disso. Acontece que Coringa, ao menos originalmente, foi concebido como um filme independente, separado de todos os demais lançamentos do selo DC Comics. Se trata de uma temática, uma atmosfera muito distinta, muito próxima da realidade para ser misturada com heróis do conceito tradicional. Claro que a DC pode mudar isso daqui pra frente, juntando com Batman de Robert Pattinson, o que não é impossível, na verdade é bem possível, mas para os fins de análise, Coringa e esse Batman são obras à parte, separadas e que não serão abordadas. E falando de Batman, esse atualmente é um dos maiores problemas que a DC tem para enfrentar. Nesse momento, há 3 Batmans ativos no cinema: Ben Affleck, Robert Pattinson e Michael Keaton. Isso sem levar em conta que, para um espectador ocasional, a imagem de Christian Bale vivendo o personagem não foi tão esquecida assim. Pode parecer que não é um problema ter várias versões do mesmo personagem vivendo concomitantemente no cinema, e de fato não é para os fãs da cultura pop mais fervorosos. Mas um leigo não passa seu tempo se preocupando ou tentando entender o conceito de multiverso, o que torna a compreensão desses personagens e dessas histórias um tanto quanto complexas, expondo assim um dos maiores problemas, não só da DC, mas também de todas as principais franquias e obras dos últimos anos: a forma banal como tratam eventos que deveriam ser considerados únicos, isso é, viagens no tempo e o próprio multiverso. No passado, quando os conceitos de viagem no tempo e multiverso não eram tão bem compreendidos, era difícil, se não quase impossível, inserir esses conceitos em roteiros cinematográficos sem tornar obras confusas. Quando a Marvel fez isso pela primeira vez, em Vingadores Ultimato, houve uma construção por detrás do fenômeno e do conflito. Na época e naquele contexto, não era uma decisão banal, porque não havia outra alternativa para salvar o dia. Entretanto, com a popularização dessas temáticas, hoje, tudo se tornou multiverso e viagem no tempo. Os conceitos se banalizaram e a lição de Flashpoint deixou de ser importante. Tudo isso deve ser alterado ou consertado por viagem no tempo e multiverso na cultura pop. Ou será que não? O novo filme do Flash será determinante para responder isso. O filme, que será lançado em junho de 23, tem muitas perguntas a responder e muitos caminhos a criar para o futuro da franquia. Que é o que tudo indica pelos trailers, Barry Allen deve voltar ao passado, seguindo a linha dos eventos tradicional da saga Flashpoint, e voltar ao presente, mudar o universo para uma versão que incorpora elementos dos filmes de Tim Burton e muitos outros novos, como a nova versão do General Zod, Supergirl e uma réplica própria. Por si só, se trata de uma grande releitura de personagens conceituados tanto dos quadrinhos quanto dos cinemas, mas é o terceiro ato que mais promete ter mudanças para o futuro da saga. Se trata apenas de especulação, mas o que tudo indica, o que acontecer dentro dessa realidade paralela deve ficar por lá, e é a reescrita do universo principal do DCU que deve ser mais relevante para o futuro. Com as inúmeras polêmicas envolvendo Ezra Miller fora dos estúdios, a continuidade do ator no papel principal deve estar muito perto, se não já garantida, de estar comprometida. Deve haver um novo Flash nos cinemas para as próximas adaptações do personagem, assim como deve haver também um novo Superman, o que torna a cena pós-créditos de Adão Negro uma despedida com um sabor amargo para Henry Cavill, que parecia estar determinado em voltar a viver o personagem e dar continuidade ao trabalho que havia sido iniciado com o Homem de Aço lá em 2013. Dentro dos outros personagens que possuem um futuro incerto, a Mulher Maravilha de Gal Gadot, embora não esteja no melhor de seus momentos, tem um terceiro filme em desenvolvimento, mas sem data de estreia. Ben Affleck já deixou o papel inúmeras vezes,
mas segundo Jason Momoa, deve retornar para Aquaman 2, ao passo em que os demais membros dessa formação da Liga, como Cyborg e Caçador de Marte, igualmente devem ser descartados nessa nova versão do MCU, com exceção de Aquaman, que tem mais um filme em desenvolvimento como Aquaman e que, segundo rumores, poderia migrar para o papel de lobo, o que, embora seja uma transição esteticamente satisfatória, criaria ainda mais confusão para os espectadores casuais e leigos, contribuindo ainda mais para os problemas com os quais eu havia citado anteriormente. Mas a chegada de James Gunn à DC, que promete ser a virada de chave desse universo, realmente será tão positiva assim? A primeira fase anunciada dos novos filmes da DC, intitulada Deuses e Monstros, promete ser uma releitura e um soft reboot de praticamente todas as obras que foram feitas até aqui, se aproveitando do que funcionou e descartando aquilo que se tornou demasiadamente confuso ou que recebeu muitas críticas. Isso significa que personagens memoráveis como Amanda Waller devem permanecer, ao passo em que aqueles que podem ser substituídos o serão. Pessoalmente, eu acho uma ideia ruim, mas isso fica à margem da interpretação do espectador. A solução para o DCU deveria ser reiniciar por completo, esquecer tudo aquilo que foi feito até então e começar com novos atores, novas histórias e uma nova abordagem, pensada desde o princípio para fazer sentido lá na frente. Enquanto a Marvel patina com a saturação de seu conteúdo, a DC tem a oportunidade perfeita para aprender com os erros da concorrente e investir em sua própria forma de fazer filmes. Os lançamentos prometidos das novas versões do Batman, Superman, Besouro Azul e o Monstro do Pântano, que prometem ser o pontapé inicial desse novo universo, têm as bases necessárias para construir um universo consolidado, mas novamente, será que vale a pena confiar cegamente em James Gunn? Quando o novo Esquadrão Suicida foi lançado, ele foi muito bem recebido, mas não passava de uma releitura um pouco mais surrealista da mesma história que havia sido feita lá em 2016. Não há nada de exclusivamente novo nesse filme, nem os Guardiões da Galáxia, pelos quais ele ficou responsável durante toda a sua passagem pela Marvel. Claro que a visão do diretor para esses filmes pode estar guardando elementos visionários, e essa opinião apenas reflete a descrença acumulada de anos de decepção com o que foi feito por esses estúdios com personagens tão amados. Mas de iniciar uma franquia de filmes com um pontapé no futuro e outro mergulhando no passado não parece um início promissor. Ainda mais levando em consideração que a DC deveria estar focando nos pilares de seu universo, e não em personagens como o Besouro Azul e o Gladiador Dourado. Em pleno 2023, e nunca tivemos uma formação completa da Liga nos cinemas. Nunca vimos os Lanternas Verdes lutando ao lado do Batman, Superman e Mulher Maravilha. Na verdade, se contabilizarmos a versão de Zack Snyder do filme da Liga, tivemos apenas um ato de luta contra todos os personagens disponíveis reunidos. E uma luta que perdeu o peso porque precisa demonstrar o retorno do Superman e a sua força superior se comparada aos demais personagens. Com isso, a pergunta óbvia é: vale a pena ficar otimista com o futuro do DCU? Talvez sim. Se trata de um novo começo, afinal. Mas a recomendação é cautela. Apenas depois de 2 ou 3 filmes que pode se considerar seguro ficar otimista com esse universo. Se teve uma coisa que a Warner demonstrou nos últimos anos com suas franquias, como Harry Potter e Matrix, é que ela não é ilesa de erros. A Disney pode estar destruindo tudo que toca, mas a Warner também não está tão longe assim. Portanto, é bom que a DC aproveite essa oportunidade e dê um jeito em seu universo, porque enquanto o universo da Marvel derrete, a DC tem tudo para voltar ao normal.